Bom, boa noite a todos. Queríamos aí dar as boas-vindas a todo mundo em mais uma das nossas reuniões clínicas. Hoje a gente tem o prazer enorme de receber a Daniele Pomotani. Daniele é a organizadora das reuniões clínicas da nossa disciplina de medicina intensiva aqui da Escola Paulista de Medicina. A Daniele é coordenadora aqui das nossas UTIs, a médica especialista em terapia intensiva e em cuidados paliativos, e uma das nossas líderes aqui, sem dúvida alguma, nessa área do conhecimento. Entretanto, Daniele também tem grande conhecimento na área de hemodinâmica, e, portanto, hoje ela vai apresentar para nós esse tema, que é a expansão volêmica, se a velocidade de infusão importa. Para que todos saibam, a Daniele é também pós-graduanda do nosso serviço, né, e vai defender o seu doutorado nesse tema, dia 25 agora, certo, Daniele? Sim, aleluia. Então, que a gente quer agradecer a Dani, né, a disposição dela de estar aqui hoje, participando conosco e falando, compartilhando um pouquinho dos conhecimentos dela, que sem dúvida alguma são grandes nesse assunto da tese dela. Muito obrigada aí, Dani, e vamos lá. Olá, boa tarde a todos. Eu quis falar um pouquinho desse tema por causa que é o tema de objeto da minha tese de doutorado, né? E aí a gente pode se perguntar. Na verdade, eu vou começar falando para vocês o roteiro dessa aula, né? A gente vai falar por que que continuar estudando fluidos é interessante, qual a velocidade de infusão usual, a velocidade de infusão realmente importa e as evidências que a gente tem mais robustas sobre infusão rápido versus lento, né? E uma coisa que eu tenho que deixar bem clara, que eu vou falar de vários artigos durante a jornada aqui dessa aula, e o que eu vou falar de ser lento ou rápido está diretamente relacionado com o que os autores dos artigos descrevem como grupo lento e grupo rápido, tá? Então, a primeira pergunta que eu quero responder é por que continuar estudando fluidos, né? Na verdade, os fluidos são um dos principais tratamentos utilizados dentro do ambiente de terapia intensiva, né? A gente tem esse estudo aqui, que é um estudo transversal, em que a ANZICS fez parte, a BRICNET também, tá? Em que eles avaliaram durante o período de 24 horas os fluidos que os pacientes recebiam. Esse estudo é de 2014, tá? E ele é uma reavaliação de um estudo anterior de 2007. Foram 426 UTIs e 27 pais diferentes, e o que eles observaram é que 21% dos pacientes que estavam dentro do ambiente de terapia intensiva receberam episódios aí de fluidos, tá? Isso equivaleu a 2.716 episódios de ressuscitação volêmica, um total de 1/5 dos pacientes. E quando esse dia coincidia com o dia da admissão, 1/3 dos pacientes recebia fluidos, tá? A gente vem passando aí por vários estudos ao longo das últimas décadas que fizeram mudar o padrão de infusão volêmica que a gente faz nos pacientes, né? Então, se a gente for olhar, de 2007 para 2014, a gente tinha anteriormente um predomínio aí de colóides e agora a gente vem observando um predomínio de infusão de cristalóides, né? E além disso, a gente também tem um aumento aí dos episódios infundidos. Então, se a gente for responder essa pergunta, por que continuar estudando os fluidos é importante? É porque eles são um dos tratamentos mais utilizados e por isso a gente vem estudando há várias décadas qual é o melhor tipo, e a gente passou por vários estudos de colóide com gelatinas, amidos, albumina, depois a gente passou para os tipos de soluções que a gente ia usar, se é melhor a gente usar soluções balanceadas ou solução salina, quanto dar de fluido, até quando dar, quando começar a derrecitar, e uma das coisas também que são extremamente importantes e que a gente passou a se interessar mais recentemente é se a velocidade da infusão dessas soluções ela levaria a alguma alterações em desfecho nesses pacientes. Então, quando a gente opta por fazer uma expansão volêmica nos nossos pacientes, a gente pensa qual é o tipo de fluido que eu vou dar, e aí eu posso dar cristalóide, soluções balanceadas ou não, solução salina, albumina, entre outros.
qual é a quantidade de volume que eu vou dar, qual é a razão que eu vou dar. É para corrigir uma hipovolemia, é porque meu paciente está taquicárdico por um componente hipovolêmico, é porque ele tem sinais de hipoperfusão, porque eu quero restaurar o débito cardíaco dele, porque eu quero melhorar o débito urinário e assim sucessivamente. E eu vou ver os parâmetros hemodinâmicos deste paciente. E depois eu vejo a resposta destes fluidos, né? Mas se a gente tem um paciente em choque, a gente tem que lembrar que o choque é um desbalanço entre oferta e o consumo de oxigênio. E a gente tem vários perfis diferentes de tipos de choque. Nos choques hipovolêmicos, como o principal problema é uma redução de pré-carga, é óbvio que a expansão volêmica ela faz super sentido, e é uma das formas de você reverter isso. Nos outros tipos de choque, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. No perfil de pacientes com choque distributivo, em que a gente tem uma alteração de permeabilidade, principalmente quando o componente é séptico, com alteração dessa permeabilidade com extravasamento de conteúdo intra para o extravascular, gerando uma hipovolemia real. Além disso, a gente tem alteração de tônus vascular, gerando vasodilatação, mantendo o continente, então a gente tem uma hipovolemia relativa. Muitos desses pacientes também podem se beneficiar. Nos outros perfis, tanto cardiogênico ou obstrutivo, muitos podem se beneficiar, mas o fluido ele também tem um risco alto de causar problemas ao paciente. Então, neste cenário, se torna muito mais importante a gente fazer essa avaliação de uma forma mais criteriosa. E quando a gente pensa no racional que nos faz indicar a expansão volêmica neste paciente, o objetivo principal é aumentar o volume sistólico, aumentar o débito cardíaco, de forma a otimizar o fluxo sistêmico e otimizar a perfusão tecidual. E o paciente que se beneficia realmente disso é aquele paciente que está na fase ascendente da curva de Frank-Starling, em que o aumento do volume sistólico vai se traduzir em aumento de débito cardíaco. Mas a gente sabe que todo o volume que eu infundo no nosso paciente, ele vai ser extravasado aí para o terceiro espaço, né? Então, o efeito ele é apenas fugaz. A gente tem alguns estudos que mostram isso. Esse é um estudo até da Unifesp, né, da TM, que foi a tese de mestrado dela, em que foram selecionados pacientes que tinham choque. Parte deles eram choque séptico, não todos, eram 20 pacientes, que estavam numa fase mais tardia do choque, né, com mais do que 6 horas de uso de drogas vasoativas, em ventilação mecânica, em uso de sedação e monitorizados com a catéter de artéria pulmonar, e eles receberam 500 ml de cristalóide durante o período de 30 minutos, e foi sendo avaliados aí os parâmetros hemodinâmicos a cada 30 minutos até 60 minutos após o término da infusão. E o que foi observado é que nos pacientes que foram fluido responsivos, a gente teve um acréscimo aí desse débito cardíaco imediatamente após o término da infusão volêmica, e depois esse débito cardíaco ele foi caindo ao longo do tempo até 60 minutos após o término da infusão, tá? E se a gente for olhar também, a gente teve um acréscimo aí dos parâmetros de pré-carga e da pressão arterial média, que logo depois foram se perdendo, tá? Se a gente olha exclusivamente para a farmacodinâmica, né, do volume a ser infundido, a gente sabe que a meia-vida dos cristalóides ela vai durar mais ou menos de 20 a 40 minutos, né? Esse tempo ele pode ser prolongado em alguns casos, como estresse cirúrgico, pacientes anestésicos, pacientes que estão hipovolêmicos, pacientes gestantes, principalmente aquelas que têm sangramento, e esse tempo de meia-vida pode ser reduzido, principalmente nos estados inflamatórios, como, por exemplo, na sepsis, né? Então, quando eu faço uma infusão de volume para o meu paciente, parte esse volume ele vai se distribuir, ele vai expandir o intravascular, mas parte dele vai ser transmitido para o tecido intersticial. Depois de um tempo, ele vai ser reabsorvido pela microcirculação e pelo tecido linfático desse paciente, e parte desse vai ser excretado depois ou evaporado. Se a gente fizer uma segunda pergunta, que é qual a velocidade usual de infusão, se a gente fosse perguntar, principalmente nos serviços acadêmicos, eu acho que grande parte pensaria em 500 ml em 30 minutos. Isso provavelmente vem dos protocolos de grandes trials, né, que mudaram aí a terapia intensiva ao longo dos anos, né? Então, se a gente for olhar o Early Go Direct Therapy, ele tinha um protocolo de infundir 500 ml a cada 30 minutos, e todos os outros grandes estudos que usaram o Early Go também como base de comparação, também usaram essa infusão.
Mas, se a gente for olhar de uma forma pragmática, qual é a velocidade usual que os intensivistas fazem, né? A gente tem o estudo FENIS, que ele viu 311 centros em 46 países. Eles acompanharam as expansões volêmicas aí durante o período de uma semana e eles só avaliaram os bolos de fluidos que tinham uma duração menor do que 2 horas, avaliando um total de 2.213 pacientes. E o que eles observaram que a volume usuário de 500 ml que era infundido aí numa mediana de 24 minutos, numa velocidade aí mais ou menos de 1 litro de 1.000 ml por hora, né? O que daria aí 30, 20 e poucos minutos aí para 500 ml. E a principal razão para essa expansão volêmica foi hipotensão. Se a gente olha nessa revisão sistemática que avaliou vários estudos, no caso 124 estudos, com objeto de estudo desafios volêmicos, em que a grande parte desses estudos eram de 2011 a 2021, mas teve 25% deles de 2000 a 2010, no total eles avaliaram 6.086 pacientes com 6.333 desafios de fluidos, né? E o que eles observaram é que a média era de 500 ml em menos de 20 minutos, tá? Mas, de total de fluidos respondedores nesses pacientes, foi um total de 52%, e eles consideraram fluido de responsividade um aumento de débito cardíaco aí maior ou igual a 15%. E o que a gente vê é que, ao longo dos anos, o padrão de velocidade de expansão volêmica, ele vem se alterando, né? Então, se a gente for comparar estudos de 2000 a 2010, a 2011, a 2021, a gente vê que essa velocidade ela vem se tornando mais lenta, né? Com uma média aí de 15 minutos para 500 ml em 2011 a 2021, para uma média de 30 minutos aí de 2000 a 2010, tá? Mantendo mais ou menos esse volume de 500 ml mesmo. Então, se eu fosse perguntar para vocês, aliás, responder qual que é a velocidade usual, se a gente fosse olhar de uma forma pragmática, o que mais se aproxima seria 24 minutos ou menos do que isso. Mas se a gente for fazer essa expansão volêmica numa bomba de infusão contínua, a gente vai fazer 500 ml em 30 minutos, porque é o máximo que a bomba consegue oferecer, 999 ml por hora, tá? A velocidade de infusão, ela realmente importa, né? E aqui a gente tem vantagens e desvantagens, tanto da infusão rápida quanto da infusão lenta. Então, se eu for olhar infusão rápida, quais são as vantagens relacionadas, né? As potenciais vantagens é que o rápido aumento do retorno venoso e da pressão diastólica final no átrio direito vão levar a uma maior proporção de respondedores, né? De pacientes que ganham com débito cardíaco. E muitas vezes a gente também pode inferir que isso vai levar a uma restauração mais rápida da pressão arterial. E de onde a gente tira isso? A gente tem vários estudos que mostram isso. Um deles é esse daqui, que ele avaliou 49 pacientes em neurocirurgia eletiva no contexto do intraoperatório, ou seja, em sedação, e eles avaliaram a Fluid Challenge, né, provas de expansão volêmica de 4 ml por quilo em 10 minutos e depois em 20 minutos. Todos os pacientes eles passaram por essa expansão volêmica nos 2 tempos diferentes. A randomização ele se dava para saber se o paciente ia receber 10 minutos depois 20 minutos, ou se ele ia receber primeiro 20 minutos depois 10 minutos, e o intervalo entre essas infusões era de 10 minutos. O que eles avaliaram era a área sobre a curva quando você infundia esse volume. Então, eles avaliaram os parâmetros hemodinâmicos no baseline, qual foi o máximo do valor do parâmetro hemodinâmico que o paciente teve e a diferença entre eles, o tempo que demorou para ele atingir esse máximo valor, o término da infusão, e eles avaliaram os parâmetros 1 minuto depois e 5 minutos depois. E o que eles observaram é que o número de respondedores, quando você fazia essa infusão mais rápida, era maior de 51% versus 29% no mais lento. E aqui tem que levar uma atenção que o grupo lento foi 20 minutos e o grupo rápido foi 10 minutos, tá?
E eles perceberam também que houve um aumento da pressão arterial sistólica e um aumento da área sobre a curva aí da pressão arterial média maior quando a gente fazia essa infusão mais rápida, em 10 minutos, só que todas as alterações eram perdidas nos próximos 5 minutos após o término da infusão. Se a gente olha essa revisão sistemática aqui com a meta-análise de 87 estudos com 3.601 pacientes, em que a gente avalia o tempo de infusão e a proporção de respondedores, os estudos em que a gente infunde com menos de 15 minutos, né? Eles tiveram 59,2% de pacientes respondedores, e os estudos de 15 a 29 minutos tiveram 57%, e os de mais de 39 minutos, 49% de respondedores. E quando a gente compara os estudos com menos do que 15 minutos e com mais de 30 minutos, há uma diferença significativa com maior número de respondedores quando a gente infunde esse volume em menos do que 15 minutos. Então, qual que é o racional relacionado a isso? Se eu vou infundir de uma forma rápida, eu vou aumentar esse retorno venoso muito mais rápido, vou aumentar a pressão diastólica, vou elevar o débito cardíaco. O que não acontece quando eu faço uma infusão de uma forma mais lenta, em que esse incremento das variáveis ele acontece de uma forma muito mais lenta. Então, quais são as desvantagens relacionadas à infusão rápida? E aí, para a gente falar sobre isso, a gente tem que relembrar um pouco da fisiologia, né? E trazer aqui o conceito de carga arterial. A carga arterial é qualquer fator extracardíaco que se opõe à injeção ventricular, né? Ela tem alguns componentes que são importantes, que é tanto os componentes de mecanismos de propriedades relacionados ao sistema arterial, e aqui quando eu falo de ventrículos, eu estou falando da minha aorta, e aí eu tenho que levar em consideração as características de impedância, e quando eu falo impedância, estou falando da pressão pulsátil sobre o fluxo, né? Então, eu estou falando em relação à rigidez da minha aorta, a complacência arterial, e aqui eu estou falando da capacidade que essa artéria tem de acoplar o volume que foi ejetado, né? Então, quando eu falo de complacência, estou falando de volume sob pressão, e da resistência, que é a dificuldade que esse volume, esse fluxo tem para passar aí pelos vasos, e aí eu estou falando de gradiente de pressão sobre fluxo. A gente sabe também que a carga arterial também está diretamente relacionada com as ondas de reflexão do pulso da fração ejetada para as artérias, né? E a gente tem que lembrar de outros componentes que seriam o débito cardíaco, né? Que a gente sabe que essa carga ela vai estar diretamente relacionada com as demandas fisiológicas do organismo, e a pressão arterial, que a gente também sabe que existe uma autorregulação e o paciente ele pode, sim, ajustar essa pressão conforme a necessidade. E se a gente avaliar a carga arterial e o fluxo, eles estão diretamente relacionados com a pressão arterial. Se a gente olha uma curva aqui de pressão sobre volume do desempenho sistólico dos pacientes, a gente vai começar em nosso ciclo com uma abertura da válvula mitral. Quando eu abro a minha válvula mitral, eu começo a fazer um enchimento ventricular, né? Então, o ato começa a transmitir o volume dele para dentro do ventrículo, até que a gente tenha uma contração, e todo esse processo de enchimento inicial, ele acontece às custas de baixas pressões, até que eu tenho uma contração atrial mais importante, e eu começo a ter um aumento maior, começo a aumentar um pouco mais a pressão, até que eu consigo passar todo o volume do meu átrio para o meu ventrículo, e eu começo a fazer um enchimento isovolumétrico. Aliás, eu começo a fazer uma contração isovolumétrica do meu ventrículo, até que chega um momento em que a pressão dentro do meu ventrículo ultrapassa a pressão de fechamento da aorta e a válvula aórtica se abre. A partir deste momento, a gente começa a ter uma ejeção ventricular e um esvaziamento deste ventrículo, até que a gente chega à pressão de sistólica final, e a gente começa a ter o esvaziamento propriamente dito, né? Final, que seria essa pressão, a pressão sistólica final, e a gente começa a ter um relaxamento isovolumétrico. Eu acho que alguém está com o áudio aberto. Quase 4 meses de alta hoje. E se a gente for entrar, se a gente for observar,
a distância entre essas curvas seria o relacionado ao volume sistólico dos pacientes. E por que é importante a gente lembrar disso? Porque está diretamente relacionado com elastância, tá? E a elastância, a gente pode olhar, sempre que eu falar de elastância, estou falando de pressão sobre volume. E a gente pode falar da elastância ventricular e depois a gente vai falar da elastância arterial, que é o objeto que a gente está querendo falar aqui. Quando eu falo de elastância ventricular, eu estou falando da capacidade que o meu ventrículo tem de fazer uma contração máxima para ele conseguir se esvaziar ao máximo. Quanto maior a elastância, melhor o desempenho do meu ventrículo, né? E aí, se eu fosse fazer um cálculo disso, eu faria a pressão no final da sístole versus o volume sistólico esvaziado desse meu ventrículo. E se a gente fosse olhar, por exemplo, nesse primeiro gráfico, e se eu fosse olhar essa curva aí de elastância, quanto mais em pé essa curva tiver, melhor é o desempenho do meu ventrículo, né? Então, se fosse olhar aqui nessa curva azul, seria um paciente uso de dobutamina, e na curva vermelha, a gente teria um paciente uso de beta-bloqueador. Quando eu olho especificamente em elastância arterial, eu vou fazer uma avaliação um pouco diferente. Eu vou falar também da pressão no final da sístole desse paciente. Para fazer esse cálculo, eu poderia pegar a pressão sistólica do paciente vezes 0,9, que é 90% mais ou menos da pressão sistólica, e eu vou diminuir pelo volume sistólico do paciente. E aqui, de uma forma também, quanto mais alto eu tiver, quanto mais em pé eu tiver essa curva, como por exemplo a gente tem aqui na curva vermelha, mais difícil é. Então, se eu for falar de elastância arterial, estou falando da dificuldade que o coração tem de mandar esse sangue para frente, né? Então, seria, por exemplo, aqueles pacientes em uso de fenilefrina. E quanto mais baixo, como, por exemplo, a curva azul seria de nitroglicosiato, mais fácil seria essa ejeção. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque quando a gente faz uma infusão rápida de volume, a gente pode ter uma alteração de elastância arterial. E essa elastância arterial, ela está diretamente relacionada com a resistência arterial e resistência vascular sistêmica. Então, se a gente for olhar esse estudo aqui, que ele avaliou pacientes com choque séptico e hipoperfusão, né, em que eles fizeram uma infusão de 500 ml de cristalóide em 30 minutos, em aí 81 pacientes, o que a gente observou é que 67% deles tiveram aumento aí de débito cardíaco, ele considerou esse aumento de débito cardíaco maior ou igual a 10% de incremento de débito, e eles também tiveram 36% com aumento aí de pressão arterial, tá? E desses pacientes que foram fluido respondedores, 44% só deles incrementaram a pressão. Então, grande parte dos pacientes que ganharam débito cardíaco não alteraram a pressão arterial. E quando eles foram avaliar, esses pacientes parte desses pacientes tiveram aí uma diminuição da elastância arterial e uma diminuição de resistência vascular sistêmica, o que fala a favor de que talvez se eu infundir esse volume de uma forma muito rápida, eu vou ter uma alteração aí de elastância arterial, gerando uma provável aí vasodilatação, tá? E essas alterações, elas foram aí independentes do uso de drogas vasoativas. Quando a gente olha esse estudo, que é o FISH Trial, né, que é o estudo de crianças aí africanas, né, com síndrome febril, em que 57% deles tinham malária e eles tinham que ter sinais de hipoperfusão, rebaixamento de consciência ou disfunção respiratória, eles avaliaram 3.142 crianças, né, e elas foram randomizadas aí para receber 20 ml por quilo de albumina 5%, ou solução salina, ou não receber nenhum bolos. E se fosse um subgrupo de pacientes que tinham uma hipotensão mais grave, elas chegavam a receber 40 ml aí de bolos, e elas podiam receber outros bolos conforme a necessidade. E o que eles observaram é que as crianças que receberam bolos, tanto de albumina quanto de salina, elas morreram mais. Esse estudo ele trouxe vários questionamentos, né, referentes se não foi por causa de um componente de congestão, edema cerebral, será porque essas crianças estavam anêmicas, você hemodiluiu elas, entre outros, mas foi feita uma análise exploratória que mostrou que as crianças que morreram, elas morreram por causa de choque grave e acidose,
e que pode também ter relação aí com essa alteração aí de elastância arterial. Então, a expansão volêmica ela pode ter algumas alterações fisiológicas desfavoráveis, como, por exemplo, naqueles pacientes que são fluido respondedores, uma diminuição da vasoconstrição, isso poderia levar a uma diminuição da vasoconstrição mediada pelo barorreflexo, em resposta à hipovolemia, diminuindo essa carga arterial. Além disso, a expansão volêmica ela pode reverter os shunts vasculares, que são muito frequentes, por exemplo, em pacientes sépticos, e diminuir a resistência vascular sistêmica. Além disso, existe um racional de que se eu infundo esse volume com muito rápido, eu posso fazer uma lesão de glicocálice, eu posso aumentar o extravasamento, ainda mais esse estímulo endotelial pode aumentar a liberação de óxido nítrico e gerar vasodilatação. Quando eu falo especificamente de glicocálice, eu tenho que lembrar que o glicocálice é uma camada aí de glicoproteínas e proteoglicanos que envolve internamente o endotélio vascular, e ele tem nela ancoradas várias substâncias, como hialuran, sidecan, entre outros, que quando eu tenho lesão deste glicocálice, a gente pode ter um aumento dessas substâncias aí na corrente do paciente. E o glicocálice, ele tem várias funções, dentre ela proteger, né, o endotélio, nele ficam ancoradas várias substâncias, como antitrombina, entre outros. Ele atua também como uma barreira aí para água e solutos, e entre outros, tá? Então, a gente tem um estudo aqui que é em modelo animal, né, com modelo hiperdinâmico de endotoxemia ovina, com 16 ovelhas, em que elas receberam 40 ml de solução salina mais droga vasoativa ou só drogas vasoativas. E o que eles observaram é que quando eles fizeram o grupo, as ovelhas que receberam volume e droga vasoativa, né, elas tiveram aumento de necessidade de drogas vasoativas, elas tiveram aumento também de BNP, e elas também tiveram um aumento aí de produtos de degradação aí desse glicocálice. No grupo de ovelhas que foram fluido respondedoras, elas tiveram, obviamente, um aumento de débito cardíaco e elas tiveram uma diminuição da resistência vascular sistêmica. A pressão, ela se manteve, mas foi às custas aí de aumento de drogas vasoativas. Então, existe um racional também de que se eu expando esse volume muito rápido, isso vai aumentar rapidamente aí o meu volume sistólico, isso vai distender o átrio, vai liberar BNP, e esse próprio BNP pode fazer lesão no glicocálice. A gente tem vários estudos que são divergentes. Esse outro estudo aqui, que avaliou o intraoperatório de parturientes, né, com raquianestesia, viram 30 pacientes, eram pacientes previamente saudáveis, que receberam profilaticamente 750 ml de cristalóide em 15 minutos. E o que eles observaram é que não houve aumento de peptídeo natriurético arterial nessas pacientes, mas houve de novo aumento aí de produtos de degradação do glicocálice, e que fizeram os autores cogitar a possibilidade de que essa infusão rápida tenha, sim, levado a um estresse de cisalhamento do glicocálice. Tivemos um pequeno aumento aí de índice cardíaco, com uma diminuição de resistência vascular sistêmica novamente. Quando a gente faz esse outro estudo, ele fez uma avaliação por meio de microscopia sublingual, né, do SDF, e eles queriam fazer uma avaliação subjetiva de lesão de glicocálice usando uma ferramenta que seria o PBR, que é Perfusion Boundary Region, que na verdade é o que ele vai, isso avaliaria a mobilidade que as hemácias têm dentro do vaso, né? Então, quanto mais a hemácia conseguisse entrar pelo glicocálice, maior seria esse valor, então maior seria a lesão no glicocálice, né? Então, eles avaliaram 66 pacientes, sendo que 50 estavam no intraoperatório de grande cirurgia de coluna e 16 eram pacientes sépticos internados dentro do ambiente de terapia intensiva. Foi um estudo randomizado em que eles fizeram 5 ml por quilo de cristalóide numa infusão de 5 a 10 minutos versus 25 a 30 minutos. O que eles observaram é que em ambos os grupos houve aí uma alteração desse glicocálice, né? E aí, só que essa alteração ela foi maior em pacientes fluido respondedores,
Só que em todos os outros pacientes, dependente da velocidade, rapidamente esses valores do PBR voltavam à normalidade, exceto nos sépticos, que essa alteração ela era mantida por 2 horas. Se a gente for olhar também o grupo de infusão rápida versus o grupo de infusão lenta, o grupo de infusão rápida atingiu mais rápido os valores de PAM, mas quando deu 60, o T60, esses valores, tanto do grupo rápido quanto do grupo lento, eles se equalizaram. Como eu falei, existem divergências, né? E esse outro estudo aqui, em pacientes internados em pronto-socorro com sepsis e sinais de hipoperfusão, que receberam aí ringer lactato 10 ml por quilo-hora versus 30 ml por quilo-hora, e nesse grupo de 30 ml por quilo-hora, o máximo era de 2.000 ml/hora, tá? Eles avaliaram 98 pacientes, a média de fluidos em 6 horas foi diferente entre os grupos, e obviamente o grupo de 30 ml por quilo-hora recebeu mais fluidos, e não houve diferença nos níveis de SIDECAM 6 horas após, tá? E eles observaram também que no grupo padrão, né, teve um aumento da necessidade de drogas vasoativas de ventilação mecânica, mas nesse estudo específico existia um desbalanço bem importante no baseline, então provavelmente as alterações têm relação com esse desbalanço. Se a gente for olhar em relação se a infusão rápida altera ou não o glicocálice, a gente ainda precisa de mais estudos, mas existe grande chance de que se eu infunda muito rápido, eu aumente esse extravasamento, e eu posso até aumentar a liberação de óxido nítrico, e essa lesão de glicocálice também pode aí estar relacionada ao aumento de BNP, mas a gente precisa de mais estudos. Se eu for falar de infusão lenta, quais são as vantagens da gente fazer infusão lenta? Então, se eu volto aqui para esse modelo, a gente... se eu infundo o volume dentro do vaso do paciente de uma forma mais lenta e mais gentil, existe a possibilidade de que eu deforme menos a matriz perivascular, e existem pessoas que acreditam que esse volume ele vai sair menos para o extravascular, mas o mais interessante é que provavelmente o retorno, a reabsorção do fluido que saiu, ele aconteça mais eficientemente se eu estresso menos essa matriz extravascular, né? Então, eu consigo que esse volume ele seja mais reabsorvido pela microcirculação e pelo tecido linfático. O que faz com que as potenciais vantagens de fusão de uma forma lenta seriam que a gente teria uma menor estresse do compartimento intravascular, com uma expansão mais efetiva. Além disso, eu teria um efeito na pressão arterial e nos outros parâmetros hemodinâmicos de forma mais duradoura. Quando eu olho, por exemplo, um estudo aqui com voluntários saudáveis, mas é um estudo pequeno, com 6 voluntários saudios aí, em que a gente fez 1 litro em 30 minutos versus 120 minutos, e aí o paciente ele recebia uma velocidade num dia, depois do intervalo de 24 horas ele recebia a outra. O que foi observado é que os pacientes que receberam a infusão de forma mais lenta, eles tiveram um acréscimo discreto no débito cardíaco, né? O aumento de todos os outros parâmetros hemodinâmicos, como pressão arterial média, pressão sistólica e diastólica, e o grupo rápido tiveram decréscimo destes parâmetros, né? Se a gente for olhar aqui, a gente consegue ver que houve uma queda em quem recebeu rápido, a infusão mais rápido, tanto aí da pressão sistólica como do débito cardíaco, mas é como eu falei para vocês, os estudos eles são divergentes, né? Outra coisa também de potencial vantagem é que se eu infundir de uma forma mais lenta, talvez eu extravase menos o conteúdo intravascular, eu tenho uma redução de necessidade aí de ventilação mecânica, e isso pode ser visto em alguns estudos, como por exemplo, esse que também avaliou voluntários saudáveis e foi ver e colocaram eles para fazer exercício, né? Então fizeram expansão volêmica de 30 ml por quilo de salina em 30 minutos, e aí eles observaram uma redução da tolerância ao exercício, uma redução da capacidade vital forçada, uma diminuição do volume expiratório final e do volume alveolar, mas não houve diferença na capacidade de difusão do CO2, ou seja, provavelmente porque eles eram saudáveis, eles mantinham o clearance preservado,
o que não aconteceu no mesmo perfil de pacientes com insuficiência cardíaca, em que eles evoluíam com uma diminuição da capacidade de difusão desse CO2, que persistiam mesmo após eles terem excretado todo o volume recebido. E esse outro estudo aqui, que também é num contexto de pediatria, pacientes menores que 18 anos com sepsis, que foram randomizados para receber de 40 a 60 ml por quilo de fluidos em alíquotas de 20 ml por quilo e randomizados para receber isso de 15 a 20 minutos versus 5 a 10 minutos. Então, aqui o lento é 20 minutos, tá? E aí eles avaliaram o desfecho composto com necessidade de ventilação mecânica e alguma alteração aí de oxigenação em 6 e 24 horas. E o que eles observaram é que os pacientes que receberam a infusão volêmica aí numa velocidade mais rápida, eles tiveram um pior desfecho composto e maior necessidade de ventilação mecânica, tá? Então, quais seriam as desvantagens de infusão lenta? E a principal dela é que você vai ter uma menor proporção de pacientes respondedores. Quando a gente falou de vários estudos aqui, todos eles muito pequenos, muitos involuntários sadios, né? E se a gente for olhar quais são os principais estudos que a gente tem, com dados robustos e desfechos mais interessantes de lento versus rápido, eu não posso deixar de falar do estudo BASICS, né? Que é o maior estudo que nós temos comparando infusão rápida versus infusão lenta. Então, foi um ensaio clínico randomizado, pragmático, multicêntrico, fatorial 2:2, com cegamento de paciente e profissionais de saúde, que, inclusive, que é o nosso hospital participou junto, né? Em que eles infundiam 500 ml de volume numa velocidade de 333 ml hora, ou seja, ele recebia 500 ml em 1h30, versus velocidade rápida, que era 999 ml hora, ou seja, ele recebia isso em 30 minutos. Ele incluiu 10.520 pacientes críticos, tá? E eles observaram que não houve diferença em mortalidade entre os grupos, e quando foi avaliado a disfunção orgânica pelo SOFA no terceiro dia e no sétimo dia, no terceiro dia, os pacientes na infusão rápida, eles tiveram redução do SOFA cardiovascular, respiratório e aumento do SOFA aí de coagulação. Desculpa, eu falei errado. O grupo lento teve um SOFA cardiovascular mais baixo, um SOFA respiratório mais baixo e um de coagulação mais alto, tá? E se a gente for olhar, essas alterações, elas se perderam ao longo aí dos 7º dias e não levou a alterações de mortalidade. Não houve diferença de mortalidade em UTI, no hospitalar e no tempo de internação, tá? Mas o estudo BASICS em si, ele não avaliou os parâmetros hemodinâmicos imediatos após a expansão volêmica desses pacientes, e pensando nisso, a gente fez o nosso subestudo, que é o meu objeto de doutorado, em que foi um subestudo desses pacientes, de alguns pacientes que participaram do BASICS, e o título é Comparação dos efeitos hemodinâmicos da infusão de cristalóide de velocidade rápida e lenta em pacientes críticos, tá? A gente incluiu 146 pacientes e a gente observava o paciente no momento imediato antes do início do volume e a cada 30 minutos até 1 hora após o término. E aqui a gente tem duas velocidades diferentes. Os pacientes que recebiam em 30 minutos, que era o grupo rápido, e os pacientes recebiam em 1h30. Se a gente for olhar, não houve diferenças na pressão arterial média nos dois grupos dos pacientes. E quando a gente faz uma avaliação do desfecho do modelo misto ajustado, tanto pela intervenção, pelo tempo e pelo uso ou não de drogas vasoativas, né, a sua dose no caso, entre diferença de infusão rápida e lenta, a gente também vê que não houve diferença entre os diferentes momentos do estudo, nenhuma diferença do efeito marginal global disso. Quando eu olho para um subgrupo de pacientes que a gente avaliou o débito cardíaco, e aqui foi uma amostra de conveniência de 28 pacientes, né? O que a gente observa é que houve uma diferença, a diferença foi significativa, né, quando eu olho esse modelo misto ajustado, né, da diferença entre rápido e lento, após imediatamente o término da infusão rápida, ou seja, se eu fosse olhar o T1, que era 30 minutos após o início da infusão, que corresponderia ao término da infusão rápida,
né? Depois, nos próximos minutos, essa diferença ela vai sendo reduzida. E uma coisa que a gente tem que ficar em atenção é que os baselines eles eram diferentes. Então, os pacientes no grupo rápido, eles partiram de um débito cardíaco mais alto, mas se a gente olha especificamente para a diferença, ela foi maior imediatamente após, o que corrobora os achados de que a gente só incrementa débito cardíaco quando a gente faz infusão rápida, tá? E, por fim, a gente tem esse Scoping Review aí, que foi feito também pelo grupo aí brasileiro, que ele avaliou 22 estudos, né, que avalia exclusivamente velocidade de infusão. Eles incluíram 7 estudos em modelo animal, 5 em perioperatório, 3 em pacientes críticos, 3 em população pediátrica e 3 em voluntários sadios, muitos dos estudos que já foram aqui descritos e outros que a gente não teve tempo para descrever, e foi um total de 16.121 pacientes em estudos clínicos, tá? E o que eles observaram é que a conclusão final é que se eu fizer uma infusão mais lenta, não vai ter uma diferença aí. Na verdade, se eu infundir mais lento, ele vai ser ou igual ou mais eficiente para fazer uma expansão intravascular com um efeito mais duradouro, levando a menos edema do que se eu comparo com as infusões rápidas, tá? Então, para finalizar, os estudos eles têm resultados divergentes e é muito difícil a gente fazer inferência apenas em lento e rápido, porque cada estudo traz uma velocidade de lento e rápido diferente. E o maior estudo que a gente tem, que é o BASICS, ele usou o grupo lento em 30 minutos e o grupo rápido em 1 hora e meia. A maior parte dos estudos que avalia lento e rápido, muitas vezes o grupo rápido o grupo lento é o 30 minutos, né? Outras coisas que a gente infere é que a expansão volêmica ela é fugaz, tá? Para a gente ganhar em débito cardíaco, a gente tem que fazer a infusão mais rápida. E quando eu digo mais rápido, eu estou falando de 30 minutos ou menos do que isso, tá? E a velocidade, e se a gente entende que o racional para eu fazer uma infusão de volumes é eu ganhar débito cardíaco, e eu fazer uma infusão mais rápida não altera a mortalidade no paciente, que foi o que o Bates nos mostrou, a gente entende que os desafios de fluidos eles deveriam continuar sendo feitos de maneira mais rápida, que foi o resultado até da minha tese de doutorado. Então é isso, obrigada. Olá. Aí, parabéns, Dani. Desculpa, achar os microfones aqui foi difícil. Muito bom. Pessoal, temos perguntas para Dani? Só temos coisas aqui no chat, aula excelente, dos nossos residentes e dos nossos plantonistas. Muito bom. Dani, enquanto alguém põe aqui... Não. Hoje não tem lista de presença ainda, tá, gente? Só porque tem algumas pessoas me perguntando aqui no direto, porque a gente ainda não está no curso, que é o curso da nossa disciplina, né? A gente ainda está no pré-curso, né, Dani? Isso O que é, curso é inclusive, a minha organizado pela Daniele. responsabilidade. Hum? Isso que, inclusive, é a minha responsabilidade. Vou resolver isso, vou resolver. Sim. Dani, eu queria que você respondesse assim, bem francamente, ali no beira-leito, o que é para as pessoas fazerem, agora de uma forma mais pragmática. Amanhã na UTI está ali, o que é para fazer? Tem algum Olha, paciente que você faria de uma forma, um paciente que você faria de outra? É um choque que você faz de um jeito, outro choque que você faz de outro? Todo mundo é igual? Tem heterogeneidade de tamanho de efeito? Não tem? Isso foi algo que você consegue ver ou não consegue? O que o seu estudo tem e acrescenta no nosso conhecimento, considerando que o desfecho principal do estudo do BASIC foi um desfecho neutro? Ou seja, como é que fica um estudo fisiológico frente a um estudo randomizado de 11 mil doentes que diz que não fez diferença de mortalidade? Quais são as forças, as limitações? Falar um pouquinho mais livremente sobre isso aí, nesses minutos. tá, é que você fez muitas perguntas, vou tentar elencar. Então, assim, da minha prática, eu acho que não muda, não. A gente vai continuar fazendo do jeito que a gente sempre fez,
né? Então, se eu tenho um paciente que está com choque, eu entendo que ele se beneficia de volume, eu vou fazer o soro aberto, né? E aí, se eu for fazer isso na bomba, vai ser 500 ml em 30 minutos para todos os nossos pacientes. E eu tenho plena crença de que para eu ganhar débito cardíaco, eu tenho que fazer ele rápido, né? Se eu quiser, só que assim, para você fazer ele provavelmente se eu deixar num gelco e eu botar ele aberto, ele vai correr tipo nos 20 minutos por aí, porque ninguém não tem gelco 14 em que o volume vai entrar tipo em 10 minutos, e geralmente a gente não faz num chale do paciente, pelo menos nos nossos pacientes da UTI, né? E a gente também não tem a prática usual de colocar numa bomba pressurizadora para esse volume entrar em 5, 10 minutos, então a gente vai continuar fazendo os nossos 500 ml, provavelmente aí nos 20 minutos, se eu tiver um acesso bom, ou 30 minutos for na bomba, tá? Eu tô falando paciente de UTI, eu tô falando paciente politrauma que chega no pronto-socorro, em que ele ainda tem veia aí para você passar um gel 14, tá? A gente não consegue fazer isso na UTI, tá? Agora, se for um paciente em que o meu objetivo é repor perdas dele, tipo aqueles pacientes que estão tendo muita perda, ou ele tem uma diurese muito aumentada, eu acho que o melhor seria eu fazer uma infusão mais lenta para o paciente, né? E aqui eu quero só repor a volemia dele, não necessariamente eu quero ganhar débito cardíaco, né? Até porque talvez se eu fizer uma expansão muito rápida, eu vou liberar mais BNP do paciente, ele vai urinar de novo tudo que eu dei para ele, né? Então, ao meu ver, expansão volêmica com o objetivo de desafio de fuga, eu vou fazer rápido, que é isso na beira do leito, tá? Agora, as outras coisas que você perguntou em relação ao meu estudo, né, e ao Basics, a ideia inicial do Basics era de que provavelmente infundir mais lento talvez fosse mais interessante, né? Não fez diferença, tá? E quando a gente fez, idealizou o nosso estudo, né, que era para gente ver se alterava ou não a pressão arterial média, a gente também inicialmente achou que provavelmente se eu infundisse mais lento, a gente teria um ganho mais duradouro da pressão arterial média, que não foi o que a gente viu. Só que o meu estudo, ele tem algumas limitações, eu não diria problemas, que são limitações, né? Então, os pacientes, eles já partiram de uma pressão tida fisiologicamente como normal, e muitos deles já estavam em uso de drogas vasoativas, né? Então, será que eu conseguiria ver uma alteração de pressão arterial média no paciente que já tinha uma pressão normal, né? Talvez se eu tivesse mais pacientes, porque eu não discuti isso porque não era objeto, né? Mas talvez se eu tivesse mais pacientes, e a minha população era muito de pacientes cirúrgicos, né? A maioria deles era cirúrgico, né? É, que talvez tenha um padrão mais distributivo aí, mas a gente sabe que provavelmente aqueles pacientes que tenham uma resistência arterial maior, como, por exemplo, aqueles com choque hipovolêmico e tudo mais, são os que mais se beneficiariam de aumento de pressão arterial média com infusão, que talvez não tenha sido a nossa população, né? Além disso, em relação ao débito cardíaco, né, que foi uma outra coisa que a gente viu, alguns problemas relacionados porque foi uma amostra aí de conveniência, né? Então tinha 146 pacientes, mas só 28 tinham avaliação de débito. Quando a gente avaliou o débito cardíaco, a gente só conseguiu incremento deste débito cardíaco quando eu infundi de uma forma mais rápida, que vai muito de acordo com os outros estudos que eu falei, né? E, teoricamente, se a gente for olhar, eu quero aumentar débito cardíaco para melhorar parâmetro perfusional, né, dos pacientes, e eu não falei isso, mas a gente não teve alterações tão importantes assim em saturação venosa central, em lactato, tudo mais, assim, diferentes, tá? Mas também uma outra limitação do meu estudo é porque a maior parte dos pacientes, eles já partiram de valores de saturação venosa central, por exemplo,
Tipo, um grupo já tá, o grupo rápido era 70, que fisiologicamente é o que a gente esperaria, e o grupo lento foi 68, né? Que está muito próximo, né? A gente até conseguiu melhorar um pouco mais a SVO2 do paciente lento, mas tipo, de 68 para 70, será que isso é relevante? Provavelmente não, né? E também uma outra limitação é que a gente avaliou em momentos diferentes. A gente fez essa avaliação 1 hora após o término da infusão, o que dava horários de avaliações diferentes. Está fechado o seu som. Está fechado. Deixa o seu som ainda, chefe. Tem 2 perguntas no chat, então eu quero que você seja bem breve, porque a gente só tem mais 5 minutinhos. Uhum. Uma é você voltar na questão que você explicou lá no começo, que a infusão lenta, né? Na infusão rápida você tem mais cisalhamento, mais perda de glicocálise e, portanto, você eventualmente vai ter mais edema. Então, na infusão lenta, talvez você tivesse menos edema e, então, em alguns casos, fosse mais vantajoso ser lenta. Mas, por outro lado, na rápida, você teria a vantagem de reter o volume no intravascular por mais tempo do que na infusão lenta, ou seja, isso ficou um pouquinho confuso. Então, se você pudesse, de forma bem sucinta, dar esta ideia em uma frase para a gente entender melhor essa vantagem e desvantagem com relação ao cisalhamento, Tá. edema e tempo de efeito a longo prazo, né? Se a infusão lenta dá mais efeito a longo prazo ou não. O racional de achar que a infusão lenta vai dar mais efeito a longo prazo é porque julga-se que você vai perder menos para o extravascular, e aí pode ter várias coisas envolvidas, como se eu infundir rápido, vou estressar mais o glicocálice, e o glicocálice, ele serve também para impedir o extravasamento. Exemplos, tá? Se eu infundir muito rápido, eu vou aumentar o BNP por si só pode levar ao glicocálice, e se eu infundir muito rápido, eu vou essa reabsorção para o intravascular vai ser mais lenta. Então, teoricamente, se eu quiser manter por esse racional, que quem defende a infusão lenta diz que se eu infundir lenta, eu vou ter efeitos hemodinâmicos mais duradouros, apesar de que não existe uma evidência robusta sobre isso, tá? Agora, se eu infundo rápido, eu vou fazer uma rápida distensão do meu conteúdo intravascular, mas grande parte desse volume vai ser extravasado, né? Então, provavelmente, se eu fosse acreditar que o infundir rápido vai aumentar mais a pressão, eu vou aumentar a pressão mais rápido, mas eu vou perder isso mais rápido também. E quem acha que infundir lento, e se eu infundir lento, eu vou manter a pressão por mais tempo. Um exemplo, só para ficar mais fácil de entender, tá? E quando a gente fala de reabsorção, é porque existe o racional de que se eu infundir de uma forma mais lenta, eu deformo menos a minha matriz perivascular, e aí provavelmente, talvez eu extravase menos do intra para o extra, e eu vou ter uma reabsorção mais rápida para o intravascular, né? E esse volume ele também vai ser distribuído, não é que tipo 100% do volume vai sair do intra para o extra, mas ele vai ser distribuído por todos os vasos aí do organismo. Eu não sei se eu expliquei o que a Sim. pessoa perguntou. Não, eu acho que sim. E outra pessoa, né, no caso, a Tieme Ah, e perguntou. desculpa, chefe, eu esqueci só de falar uma coisa, que falaram de reabsorção, né? Quando a gente tem, por que que fala de edema, né? Quando o líquido ele é extravasado do intra para o extravascular, ele vai ser reabsorvido pelo tecido linfático, e também é absorvido o nível de microcirculação, né? Principalmente se eu tenho paciente com sepse, entre outras coisas, a gente pode ter também disfunção do nosso tecido linfático, apesar da gente não falar sobre isso, né? Então, ele reabsorve menos, tá? E existe também um racional de que se eu infundir mais lento, eu vou reabsorver mais, tá? E, além disso, se o paciente tem algum processo inflamatório, ele também pode ter uma pressão negativa na nível lá de tecido linfático que puxa mais o líquido de dentro do vaso para fora. É isso. Acho De que você já forma respondeu, simplista. mas se você quiser abordar em um minuto que nos resta aqui, a pergunta da Tieme,
se faz diferença a questão do choque hiperdinâmico e hipodinâmico, se você deveria fazer mais lenta no hiperdinâmico e mais rápida no hipodinâmico, se tem alguma evidência, algum estudo para isso. Tiane, parabéns pelo seu estudo. Eles têm sempre estar nos congressos. Foi a Tiane a nossa Tiane, né? Sim. Tá, o estudo que eu citei era dela. Bem, não tem diferença. Na verdade, assim, não tem um estudo que vai incluir esses pacientes, tá? De outros perfis de choque. A maior parte dos estudos ele vai pegar paciente cirúrgico ou paciente que tem um padrão provavelmente mais hiperdinâmico, tá? Eu acho pouco provável que façam um estudo selecionando exclusivamente um padrão de pacientes com choque hipodinâmico que não seja hipovolêmico. Tipo assim, cardiogênico, obstrutivo, até porque tem muito risco de dar ruim para o paciente, né? Então, assim, na verdade, assim, que a gente tem que fazer o volume de forma mais criteriosa. Não estou falando que a gente não tem que dar volume para o paciente, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho um choque obstrutivo, se eu fizer muito volume, eu posso piorar a obstrução do paciente, por exemplo, tá? Mas a minha percepção pessoal é que se eu tenho um paciente com choque hiperdinâmico, em que o meu objetivo é ganhar débito cardíaco, eu vou infundir rápido, eu não vou infundir lento no paciente, né? E se eu tenho outro perfil de paciente, por exemplo, com choques hipodinâmicos que não se enquadrem no hipovolêmico, eu não acho criminoso eu fazer, se eu achar que tem que dar volume, de fazer esse volume de uma forma mais lenta também, né? Mas se eu quero ganhar débito cardíaco, se o paciente está precisando de volume, eu vou fazer volume rápido para ele. Mas isso é a minha percepção pessoal. Não sei se é a sua mesma percepção, chefe, ou se você pensa diferente. Perfeito, Dani. Muito bom. Bom, gente, parabéns, Daniele, mais uma vez, né, pela tese, por todo o seu esforço aí na condução do seu estudo, né? Sensacional defender um doutorado com tanto paciente, com tanta informação. Tá de parabéns por todo o esforço aí ao longo dos anos, né, que tomou na tua vida fazer esse doutorado. Antecipamos aí um sucesso muito grande no dia 25, na sua defesa. Estão todos convidados, né? A defesa de doutorado da Daniela é uma defesa pública, né? A gente vai circular aí o convite, o local da defesa. Mas já fica aqui, Daniela, o nosso parabéns aí a essa sua conquista, né? Um título de doutora com grande mérito, sem dúvida nenhuma, e tenho certeza que todo o nosso time está aí comemorando com você essa conquista, tá? E parabéns pela aula também, que foi excelente, muito boa. Em Obrigada a 45 todos pela minutos, em presença. 40 minutos, hein? Isso é legal, Exatamente, ela gestão de ficou tempo dentro está do tempo, melhorando. perfeita. Vai ser aprovada. Muito Tá. bom. Obrigada Obrigada. a todos, gente. Boa Tchau, noite para todos. gente. Até. Tchau. Tchau.